Mas, seu Júlio, então existe uma didática revolucionária? Mas, seu Júlio, que didática revolucionária é esta? Existem várias didáticas, cada professor tem a sua didática e todas elas são, de certa forma, revolucionárias sim. Mas eu estou pensando aqui numa outra possibilidade, uma possibilidade um pouquinho diferente. Vamos lá, a primeira questão é o seguinte, é entender o que é didática. Didática, então, é uma relação entre o professor e o aluno. Até é muito simples, só que tem um problema. Essa relação entre professor e aluno, ela é mediada pela sociedade. E aí já começa a complicar um pouquinho ou complexificar um pouco a situação da sala de aula, a preocupação da didática. Por quê? Porque o Durkheim, um sociólogo, lá no início, do século XX, ele vai dizer o seguinte, olha, o homem, mais do que formador dessa sociedade, ele é produto da sociedade. Já me chama a atenção. Essa sociedade, então, tem uma influência muito grande na escola. E aí vem Bourdieu. O Bourdieu, lá na década de 60, 70, 80, ele vai começar a discutir um tema importante. Ele escreve um livro junto com Passeron chamado A Reprodução. E nesse livro, A Reprodução, ele vai dizer o seguinte, olha, a escola, mais do que transformadora, ou além de ser transformadora, ela tem um aspecto de reprodução da sociedade. Ou seja, ela reproduz o status quo. E aí me parece que nós temos uma questão importante para ser discutida. Ou seja, observem que no primeiro vídeo eu tratei sobre a questão do BNCC, da Base Nacional Comum Curricular, falei dos projetos pedagógicos, todos eles muito importantes, todos eles executados por grandes intelectuais, importantes para o desenvolvimento. Mas observem que aí eu vou trazer o passo para a revolução. Aí eu acho que a didática pode ser revolucionária a partir do momento em que ela muda o processo de cima para baixo para a possibilidade da reação da base. Eu gostaria de aí pensar uma mudança. Eu acho que a didática pode ser revolucionária nesse aspecto. Eu acredito que nós podemos pensar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Essa grande influência da sociedade, ela cabe uma discussão. Por quê? Porque os currículos vindo pela Base Nacional Comum Curricular, o projeto político-pedagógico, mesmo eles sendo sugestões e principalmente o livro didático, que são produzidos por intelectuais, por pensadores, por professores sim da rede, mas professores que se destacam, professores que são intelectuais. Então este material muito bem produzido, que serviria para a escola ideal, ele está posto ali. E o professor, sei que não é obrigatoriedade do professor seguir aquele livro, mas aquilo é quase que um manual, é quase que um mantra para o professor. Essa relação, eu acho que ela tem que ser mudada. Eu acho que o poder tem que ser mudado. Da mesma forma que eu apresentei no primeiro vídeo, que havia necessidade de simplificar o complexo, ou seja, que a gente deveria trabalhar com aquelas ferramentas básicas, deveriam colocar um foco nelas, e eu acho que aqui também a mesma coisa deve acontecer. Aqui a base do poder deve ser invertida. Ou seja, a sala de aula deve ser o espaço privilegiado. Isso está escrito, mas não está posto. Como que eu vou privilegiar isso? Dando voz e ação aos professores e aos alunos. Mas, seu Júlio, discutir o poder na educação? O que é isso, inverter a base do poder? Eu apresentei no primeiro salmo a necessidade de simplificar o complexo. Aqui também há uma necessidade muito forte de inverter a base do poder. Nós sabemos que os nossos trabalhos realizados pela própria escola são muito bons. Isso não tem dúvida. O nosso livro didático, ele é de uma qualidade que ninguém coloca à prova. São livros muito bons. Mas qual é a participação do professor? Ah, não, o livro foi escrito por professor, sim, mas qual o professor? Todos os professores? Não. O aluno participa da produção? Ah, participa 2 ou 3, não, mas aí não adianta. O que eu estou aqui postulando é a ideia de que o professor e o aluno produzam um material, que a produção seja dada pelo aluno. E eu não estou inventando nada. Vamos pensar na relação de construção, toda a ideia de construção, e aí eu estou falando de Piaget, estou falando de Vygotsky, ela é dada como? Pelo aluno.
aluno, pelo professor, são eles os grandes produtores. Agora, quando eu tenho que seguir um caminho, mesmo que seja um conteúdo mínimo, mas qual é meu conteúdo mínimo? Meu conteúdo mínimo qual é? Eu preciso de toda essa parafernália. É necessário toda essa parafernália pedagógica para que o professor e o aluno se entendam em sala de aula? Eu não sei. Eu acredito que não. Eu acho que a gente poderia simplificar o processo sim. Nesse sentido, eu acredito que o BNCC, o projeto pedagógico, o livro didático, principalmente o livro didático, eles devem possibilitar um espaço extremamente amplo para a construção pedagógica do professor, para a autonomia professor e aluno. Não basta dizer que o professor tem autonomia se você tem um livro didático que ele é quase que completo, é quase que um livro didático que contempla todos os campos. Ele é tão complexo que muitas vezes fica difícil até a leitura. O próprio material didático, eu não digo que não tenha qualidade, tem uma qualidade excelente, mas ele é factível para a sala de aula, é aquilo mesmo que está ocorrendo? Não, o livro didático foi feito por professores, eu sei que foi feito por professores, mas quais professores? Foram feitos para os professores que têm maior dificuldade? Foram feitos para os alunos que têm maior dificuldade? Ou foram feitos por aqueles que estão na linha de frente? Isso que é fundamental. Qual é o professor que constrói o livro didático? A base nacional comum curricular foi feita por quem? Não, foi feita por todos? Não, todos não. Aquele professor que apresenta para fazer, ele já é um destaque. E nós não temos só destaque. A nossa sociedade não é feita de destaques. A valorização deve ser para cada um daqueles professores que vivem uma realidade que é completamente diferente. Não, mas quem fez foi um que viveu naquele local, eu sei que foi que viveu, mas a partir do momento que ele faz, quando ele sai e faz, ele deixa de fazer, ele deixa de ser presente daquele local, ele passa a representar o status quo. É muito difícil isso, ou seja, só há um jeito, só há uma possibilidade de mudança, quando a própria base faz o seu trabalho. Só há uma mudança, só há uma forma de fazer, quando a base é a produtora, quando a base é a construtora do conhecimento. Só aí podemos mudar. Mas, seu Júlio, existe alguma sugestão para uma política pública? Olha, toda vez que eu penso numa sugestão para política pública, eu já estou, em grande parte, mudando o meu foco. Mas, assim, algumas coisas que nós podemos fazer. A sugestão seria passar para este professor a sua autonomia, devolver a autonomia para o professor. Isso pode ser feito de várias formas. Uma delas que eu acho bastante interessante é perceber a rede social. Eu acho que a rede social é um bom exemplo para a gente. Por que a rede social cresce tanto? E principalmente no Brasil. Por que os games, os jogos são de interesse da grande maioria dos nossos alunos, se não da totalidade de nossos alunos? Por que tanto interesse assim nesta rede social? E por que ficamos tão apartados dela? Eu acho que aí é um ponto que a gente podia pensar numa política pública nesse sentido. Eu acredito, por exemplo, que os vídeos têm muito poder para a transformação, mas os vídeos o quê? Construído pelo aluno, construído pelo professor. Então deveríamos estimular na escola a produção de vídeos. Mas quais são os vídeos? É aquilo que eu disse. Se eu tenho uma ferramenta mínima, que é aquela que eu estou dizendo, então nós deveríamos ter vídeo, por exemplo, de leituras. Quais foram as leituras que os alunos fizeram? E os alunos colocarem as leituras. Qual foi o livro que ele leu, que ele gostou? Então ele posta ali o livro e apresenta para toda a escola, para toda a sala. Isso pode ser feito na sala, na escola. E mais, isso pode ser sistematizado por todo o sistema, né, escolar, fazendo concursos para ver os melhores vídeos, estimular esses vídeos para todos. Um outro campo que é fundamental é no campo da matemática. Os alunos poderiam apresentar como é que ele aprende, como é que ele aprendeu aquele cálculo, como é que ele faz para estudar, como que ele estuda, qual é a realidade dele estudo. Eu acho que a rede pública, né, os alunos da rede pública poderiam dizer como que eu aprendi a somar, multiplicar, dividir, como é que eu consegui fazer isso? Porque cada um tem uma forma diferente, a abstração ela é diferente, cada um interpreta e faz o cálculo de uma forma diferente. Eu acho que isso seria interessante que os alunos apresentassem como que eles aprendem. Seria interessante que o professor mostrasse como é que ele faz para ensinar aquilo, como é que ele faz para discutir com a turma. Ele poderia filmar a sala mostrando
que eles estão fazendo, a produção deles, o professor seria valorizado, o professor estaria no foco, estaria no centro. Eu acho que isso é o poder. O poder é dividir. Agora, quando o poder está na mão de um livro didático, onde os escritores trazem os seus nomes, grandes nomes e tal, eu acho importante sim. Isso pode ajudar. Agora, o professor tem que ter centralidade. O professor da sala de aula, ele tem que ser central. Ele tem que aparecer. A autonomia pedagógica dele tem que estar em primeiro ponto, em primeiro plano. Como tem autonomia na universidade? Na universidade o professor não tem autonomia, mas ele tem que ter autonomia e autoria. Ele tem que ser autor do processo. Ele e seus alunos, logicamente. O aluno tem que ser autor do conhecimento dele. Me parece que isso é mais complexo, é difícil, mas é uma revolução e nós temos que pensar nesse sentido. No campo dos games, a mesma coisa. Poderíamos fazer uma competição, verificando os alunos, né, na construção de games. Quais os games que trabalham, por exemplo, para a matemática? Mas por que eu estou trabalhando com matemática? Porque o nosso foco é aí que nós não temos problemas aí. Nós temos que resolver o nosso problema aí. Ah, mas eu tenho outros problemas. Tenho outros problemas. Mas por que eu tenho? Para que eu possa resolver os outros problemas, que eu possa discutir os outros, é fundamental que eu tenha este primeiro ponto. Eu não posso aceitar que um aluno chegue no ensino superior para fazer um curso e não consiga fazer as 4 operações da matemática. Isso é inadmissível, porque isso traz a questão da abstração que eu já falei no outro vídeo. Mas eu insisto. Ah, não, mas isso é memorização. Não é memorização. Isto é importantíssimo, porque a partir daí você consegue fazer uma série de coisas. Eu não posso admitir dar aula num curso superior de educação física e chegar para um aluno e perguntar quanto tempo que ele faz os 100 metros e ele me dizer que faz em meia hora. E depois um outro aluno, eu pergunto para ele quanto que ele faz os 10 quilômetros, ele fala que faz em 5 minutos. Isso foi 16 anos com essa mesma pergunta e obtendo essa mesma resposta. Será que isso está certo? Você dá uma aula de economia, entrar numa faculdade de economia e nenhum aluno conseguir dividir 6 dividido por 5, nenhum aluno conseguir fazer essa divisão? É isso que nós queremos? É isso que vai dar cidadania? Ou será que temos que mudar? Mas, seu Júlio, isso parece mais um desabafo pedagógico. Realmente eu posso ter me excedido, mas eu vou tentar sistematizar então. Se num primeiro salto eu falei da simplificação do complexo, a importância de termos ali dentro do currículo mínimo uma centralidade na questão da leitura, na questão da escrita, na questão das operações matemáticas, daquelas operações iniciais, num segundo momento, num segundo salto, eu falo dessa ruptura desta base, que eu chamei de base de poder, de realmente a sala de aula ser o campo privilegiado da educação, onde eu digo privilegiado no sentido de autonomia e autoria, tanto do professor quanto do aluno. Enquanto o processo for de cima para baixo, eu acho que esse processo vai ter um problema muito grande na educação brasileira. Mas, seu Júlio, o senhor está falando em tirar o poder? Mas a nossa sala de aula não é extremamente indisciplinada? Sim, ela é indisciplinada. Ela é indisciplinada porque o aluno chega na sala de aula e ele não pertence àquele espaço. O espaço escolar não pertence ao aluno. O não pertencimento leva à indisciplina. A partir do momento em que o aluno se vê participativo, a partir do momento que ele se vê a escola como um espaço de construção da cidadania dele, lógico que ele vai ter uma outra postura.